E ou o médico aprende a fazer essa autovalorização e a oferecer serviço, né, e a fazer um serviço diferenciado para o seu paciente, ou não tem jeito, ele vai se tornar um refém, ele vai ser engolido pelo mercado. Para a vida toda. Se apresenta para os colegas aí, fala quem é você, onde você atua, especialidade, para a gente conversar a nossa conversa. Obrigada, Cirnei, pela oportunidade. É um caminho, né, para chegar aqui até a solução, que não está totalmente solucionada ainda. Tem bastante coisa para fazer ainda. Mas a gente já encontrou o caminho, pelo menos, né? Já abriu a porta e já viu que tem uma luz no final do túnel, tá bom? Então, eu agradeço muito o fato de eu estar aqui, pela reciprocidade, né? Vocês nos ensinam tanto, nos ajudam tanto, então nada mais justo do que eu estar aqui e falar de como é essa minha caminhada, como já foi, o que eu aprendi, né? O que eu ainda tenho que aprender. Eu sou médica oftalmologista no interior do estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba, tá bom? Uma cidade próxima a Campinas, tem mais ou menos 400 mil habitantes aqui. Eu me formei há 21 anos, certo? Eu estudei na PUC de Campinas e fiz minha residência toda na Unicamp. Caraca, na Unicamp não parece, Ana, de verdade. Que bom, né? Que bom, não precisa falar essa parte para todo mundo depois. Na Unicamp, durante a residência, eu conheci o meu marido, que também é oftalmologista, nós nos casamos, então nós trabalhamos juntos desde então. Né? Ele era meu R+, lá. E estamos aqui nessa luta. O meu marido, ele é goiano, ele é de Goiânia, então tinha essa possibilidade de nós irmos morar no interior de Goiás. Ele pensava assim, né? A gente pode ir para Rio Verde, a gente pode ir para Jataí. Eu não conheço nenhuma dessas cidades, eu só ouço dizer que são cidades promissoras, eu sei que tem colegas nossos que moram nesses lugares e tudo, mas meu pai, que é pediatra... Luana, né? Isso, a Luana, que é oftalmo também, né? Está em Rio Verde, né? Isso tá mesmo. Indo bem. Mas meu pai, que é pediatra aqui na cidade, ele falou, não, filha, fica aqui, não precisa ir tão longe, não, eu ajudo vocês e tudo. Então, nós viemos para cá. Né? Uma COP boa, né? Para não ficar longe da filha, ajudou. Só que meu pai é assim, né? Ele foi administrador de um plano de saúde aqui da região. Então, filha, vem aqui que eu vou abrir as portas para você trabalhar no plano de saúde. Então, tipo assim, né? Vida ganha, né? Eu vou sair daqui, já tenho onde trabalhar e tudo mais. E comecei por aí, por esse motivo. Eu não tive grandes dificuldades para começar no plano, porque eu tinha essa porta de entrada através do meu pai. E a crença dele foi a minha até uns poucos anos, uns 2 anos atrás, mais ou menos, vamos dizer assim, entendeu? Que não dá para o médico viver sem o plano de saúde, que essa é a única opção. Hoje em dia não tem mais essa de médico viver do particular, não existe mais isso e tudo. Que é a realidade dele, né? Não julgo ele, a vida dele toda foi plantada em cima disso. Perfeito. E até hoje ele ainda clinica dessa forma. Mas eu fui procurar uma coisa a mais, né? Porque, como você mesmo diz, os números mostram muitas coisas, mostram o que a gente quer e principalmente o que a gente não quer ver, os números mostram. E quanto mais você estuda, você analisa a sua clínica, a sua situação atual, você vê que, nossa, eu preciso mudar isso aqui, né? De alguma forma. E assim foi. Eu posso entrar um pouquinho aí nessa parte, porque eu acho que é uma parte tão importante, Ana, tão importante, porque você hoje, né, tá mais próximo da gente, está no grupo de mentoria e tal. Você sabe o quanto que dentro da comunidade CVM a gente preza pela família, né? Você sabe o quanto que família é um valor muito forte para a gente. Sim. Assim como também você sabe que falar de crenças também é uma coisa que a gente fala bastante, porque a gente já entendeu que às vezes você tem acesso ao conteúdo, você tem acesso à metodologia, você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. E é a crença que está ali te impedindo. E olha só que rico esse relato que você trouxe aqui para a gente sobre a sua história com seu pai, que foi a pessoa que abriu as portas para você com muito amor. Dá para a gente perceber nas suas palavras o amor aí, né, do pai pela filha e da filha pelo pai.
E a intenção real de realmente oferecer o melhor, o caminho, vem aqui, filha, para o certo. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente falar disso porque quantas pessoas, Ana, de verdade, assim, eu convivo diariamente com muita gente. E quando eu falo, quando eu pego um pouquinho da sua história e eu quero entrar um pouco nela, é porque conecta com muita gente. Sim. E eu nem vou sair da minha família. A minha própria família isso aconteceu, entendeu? Tipo, eu ouvi isso do meu pai, por exemplo. Como assim? Tu tem que fazer cirurgia, porque cirurgia tu vai cortar gente, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico. E quando você escolhe uma coisa diferente que seu pai quer que você faça, poxa, é doloroso, dói. Não é fácil. Agora, o que você traz também é muito rico no sentido de dizer assim, beleza, foi o que funcionou para ele. E eu honro ele, eu sou grato por ele ter me ajudado, mas a vida que eu quero, né, era uma vida diferente. O caminho que eu quis seguir era diferente. E isso não desonra seu pai, né, Ana? Pelo Não, contrário. de forma alguma. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Meu Deus, por que eu estou indo por esse caminho? Por que eu estou fazendo dessa forma? Às vezes é isso. Parar um pouquinho para pensar, poxa, por que eu vim parar aqui? E muitas vezes foi o caminho que às vezes nem foi você que escolheu. Foi alguém que te ama, Não. foi alguém que te ama que disse, vai por aqui. E às vezes é o Sim, pai, às vezes é a mãe, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um filho, às vezes é um amigo. sim. Então, a importância de você estar num ambiente, né, Ana, de pessoas que querem a mesma coisa que você. Mas antes disso, o que realmente você quer para a sua vida? Eu acho que essa é a pergunta mais importante, né? Hoje em dia eu consigo ver, né, com clareza. Porque até fiquei pensando em falar isso mesmo. Quando eu estava na residência, muitos professores falavam assim para mim na Unicamp: Ah, Ana Paula, nossa, Ana Paula tem uma relação médico-paciente impressionante. Não, essa menina aí é diferente. Falavam até para meu marido: Ó, essa sua esposa aí, você vai ver, não sei o que, vai dar banho em você, não sei o quê. E eu ouvi aquilo sinceramente, não entendi o que aquilo queria dizer. Eu falei, gente, eu trato os pacientes do jeito que eu acho que eu devo tratar, humanamente, com respeito e tudo mais. E os anos foram passando, 20 anos, né? Até que nesses 20 anos, o que mais me incomodou a vida toda nos meus atendimentos é atrasar. Viver atrasada. Escutar que o paciente lá fora está bravíssimo porque a doutora está atrasada, onde já se viu, falta de respeito, etc. E E isso eu me acrescentaria, incomodava muito. e eu acrescentaria uma coisa. Nenhum médico, duvido que nenhum médico dedicou uma vida inteira para chegar ao momento de incomodar ninguém, né? Sim, com certeza não, né? Não estudamos para isso, né? Muito pelo contrário. Aí o que acontece? Você sai de um serviço de residência onde a demanda é altíssima, então você fala, eu consigo atender de 15 em 15 minutos. Aí você começa o consultório assim. Depois você começa a cansar ao longo do tempo, você fala, não preciso de tudo isso, então eu vou atender de 20 em 20 minutos. E mesmo assim as reclamações continuam, se mantêm. Daí você fala, então eu vou atender de meia em meia hora. Aí você começa a fazer conta e fala assim, não, mas esse negócio não está mais batendo. Estou E pagando para agora? trabalhar. Exatamente, agora como vai ficar? Né? Então, até que eu comecei a procurar, encontrei vocês, né? E estudando. Hoje em dia eu consigo, então, aplicando tudo que a gente aprende aí no método CVM, eu consigo fazer uma consulta decente de 1 hora, sem correria, sem ouvir ninguém lá fora que está bravo me esperando. Eu consigo me dedicar 100% ao paciente que está na minha frente, eu consigo ter a satisfação em fazer o que eu faço, sem mais ficar naquela angústia, agonia que eu tinha que atender por demanda, um monte de gente, e ainda não fechar os números no final do mês, entende? Então, eu tive que dar uma reviravolta, eu vejo que é como se fosse recomeçar de quase do zero de novo, né? Agora, desse ano para frente. Porque o modus operandi é totalmente diferente, né? E Totalmente começa diferente. aqui, né? Com a mentalidade, né? Sim. Ana, eu queria só te perguntar o seguinte: como é que, se você pudesse resumir num sentimento, assim, olhando para trás, lembrando daquela época dos atrasos e tal, das reclamações, qual era o sentimento, assim, que te moveu, assim, para dizer, não, gente, eu preciso mudar isso aqui? Angústia. Angústia de não conseguir entregar tudo aquilo que eu sei que eu tenho capacidade de fazer pelo paciente.
né? E gera insatisfação, é um círculo vicioso daí, né? Exatamente o que a gente luta contra hoje em dia, né? Porque eu imagino como oftalmo, numa cidade grande, você deveria estar faturando bem, você é casada com médico. Então, grana não era o problema, né? Não, é satisfação pessoal mesmo, né? De não poder trabalhar do jeito que você gostaria de trabalhar, de saber que você não está entregando tudo aquilo que o paciente poderia receber de você, que você tem toda a capacidade para fazer, entendeu? Que massa. E hoje em dia eu volto ao consultório dando risada sozinha no carro, pensando nas minhas consultas do dia, é Que sempre muito massa. bom. Que massa. Isso não tem dinheiro que pague, né, Ana? Não tem, não tem, não tem Que massa. mesmo. E aí, vamos lá, então, continuando nessa linha do tempo. Você, então, estava com essa angústia e disse, não, eu preciso mudar isso. E aí você começou a procurar ajuda. Como é que você conheceu o CVM? Como é que foi, Conheci, assim? conheci o CVM pela internet, pelo Instagram, né? Nesse negócio de pandemia, que a gente ficou mais ligado nas redes sociais, na internet como um todo, aí eu acabei, eu acho que foi sem querer, né? Como sem querer, né? Entre aspas, né? Como tudo lá na internet, acabei vendo vocês. E a gente tem esse, o médico tem esse lado estudante de ser, né? Sempre se pôr na posição do aprendiz. Então eu estava lá, eu procurando, fazendo um curso aqui, outro ali, não estava parada. E eu acho que dentro desse perfil que eu estava demonstrando ali, né, para os algoritmos, veio o CVM para mim. E é aquilo, né? Você vai consumindo, consumindo, como todo mundo, né? Até que o negócio vai se encaixando nas suas necessidades, falar, será que isso aqui vai funcionar mesmo? E tal, Você, ah, não, vou você foi das investir. que, você foi das que namorou um tempão antes de entrar, é isso? Sim, você já sabe que eu sou desse jeito, né? Até os Não demorei muito, não, acho que alguns meses. Eu sou da turma 9, né, do CVM. Demorei alguns meses para entrar no CVM. Fala, Cid. Uma nova, a gente está falando de um ano, né, Ana? De abril de Um dois mil e ano, vinte e um, né? um ano, né? Certo. E aí Você teve demorei algum, também, você teve algum receio? Eu imagino que sim. sim, né? Quais? Porque receio, nossa, será que isso aí vale tudo isso mesmo? Será que eu vou conseguir implementar tudo isso que ele fala? Que muda, que dá certo mesmo. São muitas coisas que tem que mudar na clínica para dar essa virada aí do jogo e tudo, né? Será que eu vou conseguir tudo isso? Será que isso funciona aqui no estado de São Paulo, aqui em Piracicaba, né? Tantos e tantos e tantos oftalmos aqui. Tem muito oftalmo aqui, você pode escolher, entendeu? A cidade não é desassistida da minha especialidade, não. Então, vem muitas dúvidas assim, e só eu vou pirar a cabeça desse tanto assim para falar, não, vou jogar tudo para o alto, sou cooperada, não quero mais ser cooperada, eu vou caminhar nesse caminho novo aí. E foi. Eu sei que meu esposo me deu muito apoio nesse sentido, né? Porque para tomar essa decisão, Qual o nome dele? Deixa eu parabenizar ele e agradecer publicamente. Ademar Carneiro, ele chama. Ô, Ademar, obrigado, Né? obrigado, colega. Parabéns aí por ter apoiado sua esposa. Às vezes a gente. Agora eu tenho que Hum, puxar ele devagarzinho, né? Mas devagar vai não, também. mas fica tranquilo que a gente está trabalhando nisso. Tem o evento no final do ano. Novembro, eu já intimei também aqui. Ana, isso é outra coisa também que tá. Sabe aquela queixa oculta, aquela crença oculta? Quanta gente, Ana, quantos colegas, tanto homem quanto mulher, que muitas vezes enxerga, mas o marido não enxerga, ou a esposa não enxerga. Sim. E aí Quando te você tem trava, um, viu? quando você tem um parceiro como o Ademar, sabe? Poxa, isso muda o jogo. Porque uma coisa é você ir com, tipo, a primeira, segundo Napoleão Hill, né? O Uhum. primeiro mastermind que a gente tem, a primeira mente mestre que a gente tem é o casamento, é o cônjuge, sabe? Tipo, é a sua primeira, é a empresa mais forte. Tá saindo aí um chorinho, não? Só para eu saber. Tá bem, bem baixinho. Bem de leve, né? Faz parte. Então, quando você tem um parceiro, uma parceira que apoia, nossa, isso faz total diferença. Total diferença. Então, nossa, parabéns, Ademar, e gratidão por ter apoiado a sua esposa. Isso, às vezes, é muito mais valioso do que dar um buquê de flor, do que levar para jantar. Sim. Porque o que ele te deu, Ana, é intangível.
ele te Sim, não tem apoiou, preço. né? Não tem preço, é. Hoje, né, você poder dizer, eu volto do meu consultório sorrindo, cara, às vezes começou com o apoio dele lá, porque não é que você não conseguiria assim, o apoio dele, você até consegue. Tem alguns colegas, né? A Ana Cristina mesmo, ela falou isso em live aberta, ela falou, olha, meu marido não me apoiava, eu entrei no CVM, entrei na mentoria e ele falava assim, isso não vai dar certo, não sei o quê, e é médico também. Uhum. E hoje, e ela foi mesmo assim, né? Mesmo sem o apoio do marido, mas eu imagino o quanto que foi difícil, né? E aí hoje o Muito. marido é parceirão dela, né? Viu por A mais B que funciona mesmo, né? Não é que você não conseguiria, mas poxa, com o apoio do maridão é muito mais fácil, muito Sim, mais com rápido, muito certeza. mais. Então não poderia te deixar, porque isso é uma das coisas que impede muita gente, tá? Então obrigado por abrir isso aqui. Então o Ademar te ajudou a vencer essas crenças, mas você entrou. O que você disse para você mesma, assim, para você dizer, não, eu vou dar essa chance para o CVM, vou dar essa chance para mim? Por que que eu entrei? Você disse que tinha uma série de receios. Algum argumento você usou para poder vencer esses receios, concorda? Sim, do jeito que estava, não dá para ficar, ué. Né? Ficar trabalhando de forma assim, insatisfatória, né? Atendendo no convênio porque eu não tenho outra opção. Não, eu tenho outra opção e eu vou correr atrás dessa opção, entendeu? Se Perfeito. eu tenho que começar a aprender um monte de coisa, tudo de novo, que eu não aprendi na faculdade, amém. Se é dessa forma que tem que ser, vai ser. A gente não tem médico, não tem medo de estudar. Né? Se tiver, não se Boa, forma médico. Né? Então vamos boa. lá, senta de novo, estuda de novo. E me diz uma Né? coisa, tu faz blefaroplastia, tu faz o que dentro da oftalmo, assim, de procedimentos? Eu Só para sou eu fazer uma. especialista do segmento anterior, então eu faço blefaro, eu faço cirurgia de catarata e cirurgias refrativas também, e adapto lentes de contato de todos os tipos. Ou seja, doutora, você vai lá e mexe no olho da pessoa e faz uma coisa minimamente invasiva. Você não vai Sim, aprender a fazer marketing, não vai aprender a fazer um videozinho, não vai aprender a vender pois o seu serviço. é. Gente, isso é Né? fichinha. E no caso do oftalmo, né, Ana, falando um pouco divisão de mercado, a oftalmo está sendo engolida, né, pelos grandes conglomerados aí, né? Sim, sim. E uma coisa que eu Então, nunca aceitei dos convênios, que eu achava um absurdo e muito desleal deles, é fazer os pacotes, né? Não sei se você já ouviu dizer, eles querem que firma convênio com você, mas eles querem que você faça consulta, mais esse exame, mais aquele, por um pacote cheio X. Independente se o paciente necessita ou não, é aquele valor, e sempre valor achatado, obviamente, né? Aí eu falava, não, sim, mas não é assim que funciona. Quem decide que se tem que fazer o exame ou não, que propedêutica, que conduta que tem que tomar, sou eu e não o convênio. Então, perfeito. esses convênios que achatavam assim o atendimento, né? E os valores, eu não atendia. Aí tem os nossos colegas na clínica que, no fim, acabam atendendo essa demanda aí, que eu falava, não vou atender isso, não concordo com isso. Né? Uhum. Pois é, e aí eu acho que a grande reflexão que eu queria deixar para os colegas, independente se é oftalmo ou não, porque hoje a gente está falando do oftalmo, mas daqui a pouco vai ser a otorrino, daqui a pouco vai ser a dermato, daqui a pouco vai ser a cirurgia, daqui a pouco. Porque assim, o grande lance é ou o médico aprende a se valorizar, aprende a Sim, vender o seu serviço de sim. forma ética, de forma íntegra. Porque olha só que interessante, as pessoas falam assim, mercenário, só pensa em dinheiro. Não, mercenário seria se você se submetesse a atender nesse tipo de pacote, onde você embutiria um exame que o paciente nem precisaria, por exemplo. Exatamente. Então, mas só que Né? aí a gente tem que ter muita convicção, né, Ana? Porque Sim, só quem sabe disso é o médico. O paciente vai julgar olhando pela capa, ele não sabe. Então, deixa ele julgar, deixa ele falar o que ele quiser. Quando eu falo paciente, não. As pessoas que nem são pacientes, porque quem é paciente, eu duvido conhece. que o seu paciente hoje, que é atendido por você nos moldes do padrão CVM, eu duvido que ele reclame do seu preço, eu duvido que ele reclame de qualquer coisa que você ofereça para ele. Porque ele entende que você, mais
do que uma médica, você é uma amiga, você está do lado dele. Você vai oferecer o que ele realmente precisa, você vai orientar ele e deixar ele livre para escolher o que ele realmente achar melhor. Então, o médico, precisa ter muita clareza disso, né? Blindar a mente para isso. E ou o médico aprende a fazer essa autovalorização e a oferecer serviço, né? E a fazer um serviço diferenciado para o seu paciente, ou não tem jeito, ele vai se tornar um refém, ele vai ser engolido pelo mercado. Para a vida toda. Né? Foi muito interessante, assim, dizer, ontem eu estava conversando com um representante de laboratório, né, de lente de contato especificamente, que foi lá no consultório, e ele me segue e tudo, e ele falou assim, não, doutora, é tão bom conversar com a senhora, porque a senhora entende de vendas. Os outros meios são tão difíceis, mas a senhora entende de vendas. Eu falei, mas eu tenho que estudar um pouquinho, né, senão fica difícil. E aí, se você tem aquela mentalidade que vender é ajudar o paciente na medicina, pronto, muda todo. Tem que fazer um cliquezinho ali na sua cabeça. Não é médico mercenário. O trabalho tem que gerar um bem ali para você sobreviver. Né? O lojista também tem a mesma cabeça que a sua. Né? Você exerce seu trabalho ajudando as pessoas, mas você tem que ser remunerado por isso. Né? Perfeito. E depois que você começou a aplicar o método, o que você poderia dividir com a gente? O que tem mudado? O que mudou? Mudou o meu jeito de atender. Eu sempre achei que o meu jeito de atender fosse bom, mas eu vi que ele pode ser 100% melhorado, né? Com as técnicas da consulta que converte, que é o que a gente aprende quando a gente entra no curso do CVM. Eu já falei algumas vezes, falar de novo, é difícil, viu? 20 anos fazendo sempre a mesma coisa, achando que você já está fazendo com uma certa excelência, e quando você vê, você ainda tem uns 40%, 50% do caminho para melhorar. Então, é difícil você virar a chavinha de mudar e inserir todo aquele conhecimento novo que você está adquirindo ali no seu dia a dia, né? Fazer roteiros de novo, ficar sempre atento, não posso pular essa parte, eu tenho que fazer essa parte aqui, não posso esquecer. Mas a consulta feita nesse método diferente, ela tem resultados diferentes. Ela converte o paciente muitas vezes, né? E também o treinamento das nossas secretárias, que eu vejo que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, demanda muito tempo da gente ali, de ensinar, de explicar, de falar, mas se você não fizer, não vai para frente, não. Né? O modo de conversar no telefone, o modo de acolher no telefone, de acolher presencialmente quando chega, o pré, o pós, agora usando de internet, né, meio de comunicação como o WhatsApp, tudo isso faz muita diferença. O paciente está procurando isso hoje em dia. Ser bem acolhido, ser bem atendido, porque tecnicamente todos os médicos são bons, né? E o leigo dificilmente consegue discernir isso, né? Se você for olhar qualquer avaliação de médico na internet, seja no Doctoralia, no Google Meu Negócio, você vai ver, os pacientes não falam assim, nossa, ela foi muito precisa no diagnóstico. Exatamente. Não vai. Nossa, adorei essa propedêutica. Nossa, adorei a forma como ela me ensinou, como ela mostrou a fisiopatogenia, né? Nossa, o tratamento foi muito assertivo. Não, o paciente vai falar, médico atencioso, cuidou de mim, me acolheu, me explicou, né? Exatamente. Deixou eu falar, me senti seguro, me senti segura. É isso. O paciente avalia pelo comportamento do médico. Isso, e como ele se sente. Como ele se sente. E a grande armadilha é que a gente é extremamente bem formado tecnicamente e infelizmente, muito mal formado do ponto de vista comportamental, das soft skills, né? Comunicação, marketing, vendas, gestão, nossa, gestão, que é o que você está falando, né? Recrutar, treinar uma secretária, não querer esganar a pessoa, né? Tomara que elas não estejam ouvindo, porque eu sou bem rígida, eu sou uma chefe bem não, rígida. Não, aqui você está segura, aqui é só médico, tá? Mas é isso, sabe? Tipo, uma frase que eu escutei de um aluno há um tempo atrás, que ele falou assim, rapaz, antes do CVM eu queria matar minha secretária todo dia. E hoje eu quero dar um beijo nela todo dia, porque ela é... Né? Então, assim, o que mudou? É a mesma secretária. O que mudou foi a postura do líder, do médico. Sim, com certeza. De liderar, de treinar, entender que tem que ter paciência.
Eu queria também destacar uma coisa que você trouxe, falando da consulta, falando da gestão, falando de tudo, que é a humildade, sabe, Ana? Queria, inclusive, parabenizar você por isso, né? Porque quantos colegas, né, que a gente que deve ter acesso, por exemplo, ao CVM, neste momento a gente está no momento de compartilhar, né, o método, de abrir uma próxima turma, e os colegas pensam assim, pô, mas eu tenho 20 anos já sei de tudo, né? E esse, né, o que a gente fala muito, né, dentro da nossa comunidade, cuidado com o ego, cuidado, porque o ego vai sempre dizer, você já é muito bom, você não precisa, você isso. E você está dizendo aqui, cara, 20 anos de formado eu tive que, sabe, calçar a sandália da humildade e dizer assim, poxa, eu posso, se eu me der uma chance, eu posso melhorar o que eu já faço. Não é Sim, o que eu faço, que o que eu faço hoje seja ruim, mas eu posso fazer melhor ainda. Então, parabéns por ter se dado essa chance, por ter, né, buscado essa humildade dentro de você. E eu vejo que isso é uma qualidade da maioria dos colegas que tem tido muito resultado com o CVM, sabe? Tipo, são colegas que realmente se colocam como aprendiz. Não, peraí, vamos lá, deixa eu dar o benefício da dúvida para o método, né? Deixa eu testar isso aqui, sim, pelo menos. exatamente. Porque se você testar, nossa, né? Funciona. Funciona. E Funciona. aí, e, a- e aí tu poderia falar algumas coisas assim, tipo, você falou do como, mas e os resultados disso? Quando você mudou as técnicas de consulta, pós-consulta, quando você parou de querer brincadeiras à parte, esganar as secretárias e começou a treinar elas, começou a ver essas secretárias como uma representante sua, né? Tipo, igual o representante lá que vem representar uma empresa, a secretária, Sim, a assistente, ela representa o médico, né? é um trabalho de formiguinha, sabe? Quem me dera se eu tivesse que falar só uma vez e o negócio saísse lindo todos os dias. Então, você é um trabalho de insistência. Fala uma vez, fala duas, realinha, vamos ler o pop de novo. Ó, oh, não é assim, é assado. A doutora ligou, como é que é mesmo aquele negócio? Oh, o cliente está na dúvida, assim, assim. Sempre realinhando, sempre realinhando. Eu já tive dias de desânimo de chegar aqui e falar com meu marido, ó, oh, acho que eu vou desistir desse negócio, porque elas não entendem. Já falei 1000 vezes e não faz direito. Como assim? Eu não sei, eu tenho aqui no perfil, eu sou muito executora, eu faço, eu faço, eu faço. Então, quando você embate com alguém que não tem o seu perfil, é óbvio, você vai ter certa dificuldade, né? É, Então, eu já tive meus dias de desânimo, sim, mas tem que continuar, né, Sidney? O que vai fazer? porque a alternativa a Não tem isso alternativa. é o quê, né? Não tem, né? Não tem. E eu te falo, ó, vou te falar, vou ser vulnerável com você aqui. Tem duas pessoas da minha equipe que eu treino há quase 2 anos, duas, que eu pessoalmente treino para serem líderes, né, dentro da empresa para a gente crescer. Porque se você não tiver essa mentalidade de treinar outras pessoas, você sempre vai estar ali no balcão. Você nunca vai sair do balcão, você nunca vai ficar na parte estratégica. Então, Sim, por exemplo, no seu caso, na clínica, na oftalmo, você pode, por exemplo, treinar inclusive outros médicos para poder fazer o seu sistema que encanta, que fideliza funcionar e você trabalhar menos, se você quiser. sim. Se for uma Uhum. opção para você. Mas enquanto você não tiver a mentalidade de treinar outras pessoas, seja da sua equipe de recepção, seja da sua equipe de venda, seja da sua equipe de pós-venda, seja da sua equipe de atendimento, de exames, você sempre vai estar ali no operacional. Sempre. E aí você não consegue escalar a quantidade de Exatamente. retorno por hora. Você vai estar sempre trabalhando muito e ganhando menos do que você poderia ganhar. Não estou falando Uhum. que é ganhar pouco. Estou falando Sim, na oftalmo, né? Não é à toa que oftalmo é uma especialidade muito concorrida. Dá para ganhar sim. bem. Mas a pergunta é, ganhar bem trabalhando menos, né? Trabalhando com mais qualidade, Qualidade. entregando mais, podendo inclusive ter mais tempo de qualidade para si, né? Com certeza, isso é muito importante. Que eu sei que você já está começando a colher esses frutos, né? Sim, com certeza. E é isso que eu quero saber. Mas tem duas pessoas que eu estou treinando aqui, só para finalizar esse parênteses, e que às Uhum. vezes eu também sinto a mesma coisa, Ana. Essa semana mesmo, de eu sentar assim e dizer, poxa vida, eu já falei tantas vezes a mesma coisa, a pessoa erra na mesma coisa.
É normal, a gente precisa entender que é normal. E eu falo, inclusive, isso para eles, porque a gente está treinando, eles estão treinando outras pessoas. Eles vêm reclamar, Aham. eles reclamam assim, poxa, mas eu falei, pois é. Sabe o que acontece? Você tem que ter paciência com essa pessoa, porque você erra com isso comigo também, e eu tenho que ter essa paciência com você. Se a gente não. Ana, porque o grande lance é o seguinte: a sacada que abriu minha cabeça foi, gente, os pais falham, na maioria das vezes, no Brasil. Não dão uma educação de valores, de uma cultura de, por exemplo, você falou da questão da pontualidade. Nossa, no Brasil, uma das coisas mais difíceis é essa questão da pontualidade. É um desafio para mim, por exemplo, né? No Brasil, a cultura é, vou chegar atrasado, não sei o quê. E os pais falham com isso. Porque às vezes o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. E a escola também falha. O mercado também falha. Então, quando você contrata alguém, Ana, você tem que ter essa clareza. Cara, os pais falharam, a escola falhou. E quando eu falo escola, é até mestrado, doutorado, o que quer que seja. Aham. Então, eu vou ter que treinar essa pessoa. É Sim. muito louco isso. Quando eu tive essa clareza, tipo, eu tenho pessoas que têm nível superior, que eu estou treinando, e tem pessoas que têm 19 anos, que é a primeira experiência. E a Aham. gente precisa ter a mesma clareza. Não é porque tem nível superior que a gente vai esperar que a pessoa. Não. Falando de comportamento, falando de valores, falando de cultura, é você que determina qual é a sua cultura. Sim. Na sua clínica, você determina. Você escreve, você treina, você repete. Você vai repetir Uhum. e até que fique medular na cabeça dessas pessoas. Sim. Então, é isso. Faz parte. Dói, não é fácil, mas é o único caminho para você chegar ao momento em que você vai estar na praia e a sua clínica vai estar rodando e você Sim. recebe elogios e o negócio crescendo e você respirar fundo e dizer, caramba, valeu a pena. Eu tenho um negócio que funciona inclusive sem mim. Eu tenho um Uhum. negócio que gera valor para a sociedade, que gera riqueza para mim, que gera saúde para os meus pacientes, que gera imposto, que gera emprego e que eu criei. Isso é incrível, sabe? Certeza. Isso é incrível. É isso Mas mesmo. repito o que você falou, de verdade, não é fácil. Então, por exemplo, para quem está achando que vou entrar no CVM e em um ano vou ter os resultados da Ana Paula. Beleza. Mas aí você tem que saber que é o que ela está dizendo, não é fácil. Tem dias bons, dias ruins, assim como a vida, né? A vida não é Sim. só flores, né? Mas aí eu queria te perguntar, fala um pouquinho, Ana, dos resultados. Se você puder falar, como é que está a tua qualidade de vida, como é que está a tua satisfação, como é que estão os resultados dos seus pacientes, né? Se você tiver, por exemplo, alguma história que você queira compartilhar de algum paciente assim que te marcou, que te emocionou, que fez, que é aquela coisa que mostra para você, por exemplo, mesmo nesses dias ruins, de você pensar assim, eu estou no caminho certo, sabe? Tipo, e se puder falar também de resultados de faturamento, de pacientes, fica à vontade também. Olha, o que mudou depois do CVM, principalmente é a satisfação de você trabalhar, fazer aquilo que você sempre fez, sabendo que você não é desse jeito que eu quero fazer, desse jeito que eu quero trabalhar, ser bem remunerada por isso e ter a satisfação de estar trabalhando naquilo que você gosta, nasci para fazer isso e estou fazendo do meu jeito e tendo a satisfação de falar, não, eu estou sendo bem remunerada por isso. Coisa que me incomodava muito antes, sabe? E outra coisa hoje em dia, né? Qualidade de vida. Ontem mesmo eu fui num colega aqui cardiologista, eu brinco com ele, né? Eu falei, ganhei estrelinha hoje, né? Todos os exames lindos, os exames perfeitos, bonitinho lá, 40 e poucos anos, vamos deixar por 40 e poucos anos. Todos bonitos, ele, não sei o que você está fazendo, mas você pode continuar desse jeito que tá bom. Eu falei para ele, é que eu mudei meu jeito de trabalhar e tal, né? Não expliquei exatamente o que era, mas então eu vejo que é o reflexo um pouco disso tudo, né? Você tem que estar bem para você ter uma entrega boa também para o seu ambiente familiar, como que você vai ser uma boa mãe, um bom pai, se você não está bem com você mesmo, se você não tem saúde para isso, né? Não dá para ser um médico da boca para fora, falo o que eu falo, mas não faço o que eu faço,
né? O médico tem que ser um exemplo nesse sentido para o paciente, não só do olho, no meu caso ali, eu falo para os pacientes, né? Os diabéticos chegam muito no meu consultório também, então tem a qualidade de vida ali que tem que falar para eles, né? Então, minha qualidade de vida mudou hoje em dia, eu tenho tempo de fazer os exercícios praticamente diariamente, eu tenho tempo de levar e buscar meus filhos na escola, né? Eu fico com eles, eu acompanho a vida deles. O meu marido é muito mais cirurgião, vai para lá e para cá, opera com os outros médicos. Então, o papel de mãe não saiu de mim, né? E nunca vai sair. Mas eu tenho muito mais tempo de exercer esse papel com muito mais prazer hoje em dia, né? E sem ficar botando a culpa no trabalho, que não dá tempo, não dá até, ai, filho, não posso ir na sua festinha, porque não, dá sim. O tempo eu faço agora lá, né? A minha agenda agora está na minha mão aqui, então dá para remanejar da forma que eu julgo que seja melhor, tanto para mim quanto para minha própria família, que é o meu bem mais precioso, que é porque a gente faz tudo isso, né? Que massa. E falando do curso também, que eu fiquei pensando, os desafios que a gente tem mensalmente são coisas que, particularmente, eu posso falar por mim aqui, me impulsionam para frente. Falo, nossa, esse mês eu tenho que fazer isso, de qualquer jeito. Aí eu chacoalho as meninas do consultório, eu preciso disso até tal dia, vocês me levantam isso aqui, eu preciso dessa tabela aqui, você não está entendendo, está faltando essa parte. Eu tenho aula, vocês precisam me ajudar até esse dia. E aí todo mundo corre atrás das coisas. Então, ter esses desafios, esses, né, deadlines, esses limites, assim, fazem a gente progredir. Então, os desafios que a gente tem são importantes. Eu vejo como um ponto muito positivo do nosso aprendizado. E uma coisa que eu peguei para mim, né? Porque você atendendo mais particular, o paciente entra na sua sala e fala, nossa, eu pensar, coitado, já pagou a consulta, né? Já gastou. Aí tá lá no meio, você fala, nossa, mas precisava fazer um exame, mas coitado vai pagar. Poxa, deu uma travadinha. Mas isso que ela estava falando, eu costumo falar que a gente medir o bolso do cliente De novo. com. Oi, Voltou? deu uma Sim. travadinha, deu uma travadinha. Parou quando você estava falando da questão do. Poxa, coitado do paciente, já pagou a consulta, vai ter que pagar o exame. Aí, duas uma, né? Eu falava, nem tá ruim assim, deixa passar. Ou se era muito importante, você ia lá com aquela cara, ai, senhora, acho que precisava fazer um exame, que é muito importante. Com o discurso de dó, sabe? Coitado, eu sei que ele vai ter que pagar um pouco a mais. Mas até que a gente teve uma aula recentemente que, né, tem que sempre virar a chave. Esse curso é sempre assim, você tem que ir mudando a mentalidade. Se você não oferecer, você está sendo negligente com o seu paciente. Eu falei, nossa, mas não posso ser negligente com os pacientes, como assim? Né? Eu tenho que tratar eles direito, como eu sempre tratei. Não, e se você oferecer, ele vai sair grato a você, porque você está oferecendo o melhor e tal, tal. Aí eu comecei a semana, acho que faz uns 15 dias. Falei, não, agora eu vou mudar esse negócio aqui. Eu estou fazendo o melhor paciente. Então vamos lá, Ana Paula, sem dó, é o que ele precisa. E ele vai ficar grato porque você está cuidando dele, isso, aquilo. E deu certo. Não porque, né, aquele negócio você vai oferecer, o paciente está necessitando, você não está fazendo nada de errado. Mas os resultados disso são extremamente expressivos, assim, financeiramente falando também, né? Acabou, né? Não, 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 é porque eu tô. Sumiu, voltou. Não, é por conta Parece aquele meme lá do âncora do jornal e os filhos entrando, a cachorra latindo, aí eu tenho que. Mas, Ana, isso é muito importante que você trouxe. Muito importante. Muito importante. E isso também conecta com a questão que a gente fala muito. A mudança começa de dentro para fora, a mudança começa em você. Porque, por exemplo, ontem mesmo, né, a gente estava na aula 3, né, do workshop médico de atendimento particular, e uma médica oftalmo também, olha que interessante, de Natal, ela falando assim, mas aqui em Natal eu acho que isso não funciona, porque os pacientes daqui que tem plano, eles não pagam particular, não sei o quê. Dava para ver no discurso dela que ela não acredita, sabe? Mesmo o João Paulo estava lá ao vivo e falou, não, mas hoje a maioria dos meus pacientes que pagam particular para mim, inclusive cirurgia, tem plano. Sim. Ela, mas em Natal não é possível. A gente está falando de Natal, uma capital, tipo Rio de Janeiro e São Paulo é possível, mas Natal não.
Aí eu mostrei Maceió, a Aline Apio, que é de Maceió, cirurgiã também, um print da Aline falando assim, eu atendi um paciente essa semana que tinha 2 convênios e pagou particular para mim. Ela, mas em Natal não é possível. Jamais vai ser possível porque na cabeça dela não é possível. Uhum. Ou a gente muda de dentro para fora ou jamais vai ser possível, né? Se você acha que é possível ou que não é, das duas formas você está certo. Quando você muda a sua mentalidade, né, Ana? Quando você pensa assim, não, é verdade, eu vou oferecer porque não importa se o meu paciente, se ele chega de BMW ou se ele chega de Palio, ou se ele chega de Uber, ou se ele chega de ônibus, se ele precisar do meu melhor, eu preciso oferecer o meu melhor. Quando você muda isso, até a forma de você se comunicar com ele na hora de oferecer muda. E isso vai impactar, não é indiretamente, é diretamente na sua taxa de conversão. Sim. E aí eu repito o que eu falei lá na nossa aula, eu repito aqui para todo mundo. Se você não está aprendendo a técnicas de venda, se você não está buscando ajuda, porque às vezes a gente precisa de ajuda. Médico não é super-herói, não é autossuficiente, a gente precisa de ajuda. E, de novo, você trouxe um dado que reforça a sua humildade. Eu fui no colega cardiologista, eu fui buscar ajuda. Gente, a gente precisa. Como é que a gente quer que os pacientes procurem um médico se a gente não procura médico também? Né? Então, às vezes, a gente se acha autossuficiente, a gente acha que a gente não precisa. Se você está travado com vendas ou com marketing, o que quer que seja, procura ajuda. Tem profissionais excelentes aí que podem ajudar, às vezes, destravar essa chavinha, né, que a Ana Paula está trazendo aqui. Então, quando você destrava essa parada das vendas, quando você aprende técnicas para aumentar a persuasão do seu paciente a dizer sim de algo que ele precisa, bingo, você se torna um médico, uma médica melhor. Sim. Simples assim. Aí a consequência natural disso é que você começa a ganhar mais. Você começa a ganhar mais, você começa a ter mais procedimentos, né? Você começa a ter mais procura, porque os pacientes vão dizer, não, vá lá com ela, vá com a japonesinha, com a oftalmo de Piracicaba japonesinha, porque ela fala o que a gente precisa ouvir, e ela oferece só o que a gente precisa, e ela é a médica que está do nosso lado. Né? Ela não está preocupada ela não está preocupada no quanto que é a cirurgia, ela está preocupada se realmente a gente precisa. E aí você vai criando a sua marca. Você vai criando a sua autoridade. E daqui a pouco o paciente pode ter o Bradesco top das galáxias lá, e ele vai dizer, não, eles vêm. Vou com a doutora Ana Paula, pego o reembolso depois, ou abato o imposto de renda, não importa, mas eu vou com a melhor. Eles vêm sim. Mesmo tendo convênio, eles vêm. Isso é importante da gente entender. Quando você é o melhor, não na sua cabeça. Você até pode ter isso internamente. Eu vou ser o melhor. Você precisa ter isso, na verdade. Mas não fica falando aos 4 ventos. Deixa que os pacientes falem. Falem por você. Faça no seu serviço, faça no seu conteúdo, faça em tudo que você for fazer, bote vontade para ser realmente percebido como o melhor. E aí, a mágica vai acontecendo, né, Ana? Aí, porque o que acontece? As pessoas, principalmente quem tem cidade pequena, que, é porque a população aqui é pobre, não sei o quê. Beleza. Gente, 80% da população brasileira vive com menos de 2 salários mínimos. Isso é fato, é só dar um Google aí, você vai ver isso. Mas e os outros 20%? E os 10% que ganham acima de 10 mil? E os 5% que ganham acima de... 1% que ganha acima de 20 mil? 1% de 220 milhões é uma populaçãozinha interessante. E no particular, você não precisa de milhares de pacientes como no plano ou qualquer outro tipo de... No particular, você precisa de poucos pacientes fiéis. E dependendo da sua especialidade, né, dependendo do que você oferece, dependendo do seu ticket médio, né, na oftalmologia, por exemplo, para você viver muito bem, você não precisa ter, né, centenas de pacientes por mês. Alguns menos de 100 pacientes com ticket médio bom, né, fazendo o marketing assertivo, e você vai ter uma boa remuneração, né, Ana? E o que me motivou muito é que, fazendo as contas, né, Sidney, vamos pensar na remuneração. O quanto eu ganhava no líquido,
atendendo 7 pacientes de convênio é o mesmo que eu ganharia atendendo um do particular. Que massa. Ou seja, um período Essa conta todo... você fez. Essa conta você fez. Eu fiz. Entendeu? E eu falava, não, tá errado isso aqui, gente, tá errado isso aqui. Não tô botando em jogo o atendimento, que eu sempre atendi igual, não vou mudar. Legal. Mas olha isso aqui é muito injusto. Perfeito. Aí eu falava, não, tá errado isso aqui. Foi uma das coisas que me motivou a falar, não, vou mudar isso aqui. Tem uma coisa que o João Paulo, que é oftalmo, né, que eu acompanho há 2 anos, que ele falou que eu queria te perguntar se na tua realidade isso tem acontecido também. O que ele falou? Ele falou a mesma coisa. Ele falou, Sidney, eu hoje trabalho menos, ganho mais e detalhe, os resultados dos meus pacientes são melhores. Porque como eu atendo menos, eu acabo que, não é que eu atendia mal, mas eu atendo agora melhor. Sim. E a pergunta para ti, eu não sei se você já fez essa análise também, que a gente está falando de... Você tem 1 ano de CVM, mas já parou para olhar os resultados dos seus pacientes? Por exemplo, ele falou assim, cara, hoje praticamente a quantidade de complicações da cirurgia é quase inexistente, quase não tem. E a gente sabe, né, o médico sabe que isso é quase impossível. Tipo, não tem... Algumas coisas você vai fazer perfeito e vai ter complicação. Como é que você já chegou a olhar para esse lado, assim, tipo, do nível de resultado dos seus pacientes, o quanto que isso tem, nessa tua mudança, o quanto que isso tem mudado ou não? Eu opero muito com meu marido, né? Porque 2 operando é melhor que 1. Então, a gente se vale desse benefício que a gente tem. E eu vejo que a gente tem pouquíssimas complicações. Né? Eu falo para eles, não é porque a gente é o melhor, não. Porque a gente toma muito cuidado, a gente zela muito pelo que a gente faz. Né? Então, realmente, os nossos resultados são muito bons, né? E os pacientes são mais satisfeitos. Por quê? Porque eu vejo que eu consigo me dedicar mais a eles. Principalmente no pós-operatório, que é instituindo o pai, né? Perfeito. Eu fico muito mais próxima a eles, eu utilizo do WhatsApp para perguntar para eles todos os dias como eles estão passando, né, para fazer esse acompanhamento muito próximo a eles, e eles são eternamente gratos, porque eles falam, doutor, ninguém faz isso. Nossa, doutor, isso me dá muita segurança e tranquilidade, saber que está tudo bem, que a senhora perguntou, que a senhora falou que isso é normal mesmo, que eu não preciso me preocupar. Então, isso faz todo o diferencial, e nem é um bicho de 7 cabeças instituir o pai. No meu caso aqui, que é o pai de cirurgia, é muito simples, né? João Paulo até deu umas dicas e tudo, e eu falei, bom, é isso aí mesmo, estou no caminho certo, eu acho. E eu vejo que os pacientes me retornam sempre muito positivamente, entendeu? Eles gostam muito disso, então melhorou bastante. E eu vejo assim, né, esse paradigma, não, aqui não tem como viver só do particular. Existe paciente para todo tipo de médico. Existe médico para todo tipo de paciente também. Hoje em dia eu vejo que os pacientes buscam ser bem atendidos. Eu, como paciente do plano, muitas vezes saio indignada com o atendimento que eu recebo dos meus colegas ou que meus filhos recebem dos meus colegas. Nem 5 minutos dentro da sala. E acha que tá bom desse jeito. Eu falo, meu Deus, não conhece CVM, né? Mas eu vou explicar. A gente fica pensando nisso, né? Mas a gente é mal atendido pelos próprios colegas, muitas vezes, e eles nem estão enxergando que eles estão oferecendo um serviço não de tão boa qualidade assim. Estão inseridos nesse sistema aí, que para eles só existe esse, uma roda viva aí. Então, existe paciente buscando ser bem atendido. Os pacientes que chegam a mim, muitos têm, sim, convênios e planos de saúde, mas falam, não, eu vim aqui porque eu fui no outro, o outro me atendeu, ou deixou de fazer isso, aquilo, aquele outro. Existe, sim, uma demanda reprimida de pacientes que buscam por alguma outra coisa a mais, uma qualidade a mais no atendimento. Que massa. Entendeu? Ana, eu te perguntei antes qual era o sentimento que você tinha lá, você falou que era angústia. E qual é o sentimento hoje que predomina, se você pudesse escolher um no seu atendimento aí hoje, depois de fazer toda essa mudança do CVM? Alegria e satisfação. Eu sempre me diverti com os pacientes, agora eu me divirto mais ainda. A gente toma café junto, eu falo, não, doutor, não, a gente tem tempo para isso, senta aí que eu vou fazer café para você enquanto eu faço a receita. E aí a gente fica lá e toma café. Eu tirei a mesa do meu consultório não tem mesa. Meu consultório
tem poltronas, estamos tipo numa sala de estar, entendeu? Somos Poxa, assim. manda essa foto pra gente, manda lá no grupo, de verdade. Até os meus amigos muito próximos, né? Eles falam assim, nossa, seus pacientes já têm um lado psicológico lá com você, né? Agora aqui tá parecendo um divã, eles não vão querer sair da sua sala nunca mais. Nunca falei paciente, nunca podei paciente para parar de falar, porque tinha que tirar ele da sala, e o meu atraso sempre vinha por conta disso. Sempre deixei paciente falar, sempre escutei paciente falar. Eles falam, agora eles não vão mais sair daqui. Que ficou um ambiente muito, muito agradável, muito diferente, né? Um advogado falou assim para mim, nossa, a sua sala não é mais bate-caverna? Eu falei, mas bate-caverna? Ah, todos esses médicos do olho têm essas salinhas escuras assim, a sua é tão diferente. Eu falei, então, não se esqueça, aqui não tem bate-caverna. Muito bom, muito bom. Né? Que massa, Ana, que massa. Poxa, que Ô, bate-papo. Sidney, eu queria falar uma coisa, né, para motivar os colegas. Os Vale. colegas têm muito tabu sobre, ai, não vou falar na internet, ai, que vergonha, ai, nossa, sou travada, não vou nunca conseguir fazer um vídeo, um isso, um aquilo. Viu? Você faz isso todo santo dia, desde que você se formou. Você faz isso para cada paciente seu, de um para um ali, você explica alguma coisa da sua especialidade, né? A conduta, você faz isso todo santo dia, de um para um, só que você não está olhando para a câmera, você está olhando para o seu paciente. A diferença de quando a gente faz isso na internet, usando as redes sociais, é que a gente tem a oportunidade de fazer isso falando de um para 1.000, de um para N pessoas. Ou seja, você vai estar beneficiando muito mais pessoas do que só o seu paciente que está na sua frente ali. Quando eu ouvi isso, ou você faz de um para um na sua consultória, ou você faz isso de um para N, eu falei, nossa, mas por que você está com essas frescuras aí de, ai, nossa, eu olho para cá, eu olho para lá, ai, essa luz aqui, essa luz ali. Para com isso. Você já tem todo o conteúdo dentro de você, você não estudou, tem diploma para isso, sabe tudo da sua especialidade? Fala na linguagem do paciente, como você sempre faz todo dia, e pronto. Não tem que travar nada, não tem. Gente, japonês, a pessoa mais travada que tem na face da Terra. Mas acho que como eu sou meio já misturadinha assim, né, de pai e mãe, eu sou mestiça, eu falo, acho que meu lado italiano puxa mais, porque eu sou japonesinha que não para de falar no consultório. Mas a gente, se usar desse tipo de pensamento e mentalidade, não tem por que não fazer. É a mesma coisa sobre vendas, né? Tipo, se você não oferece algo para o seu paciente, você está sendo negligente. Negligente. Se você não está, se o médico bom, tá? Não estou falando do picareta, não estou falando do charlatão, estou falando do médico bom, como Ana, que veio da Unicamp, entendeu? Bem formada, o Ademar. Se você não está na internet divulgando o conteúdo que você tem, desculpa, mas você está sendo, não estou falando negligente não, mas pelo menos egoísta você está sendo, porque, poxa, de que adianta você ter 20 anos de conteúdo, de experiência, de teoria, de prática e não está divulgando isso? Olha só, eu vou até compartilhar aqui, Ana, se você permitir, posso compartilhar teu Instagram aqui? Pode compartilhar. Vou mostrar um vídeo que a Ana compartilhou, fiz questão de entrar aqui. Oftalmologista com amor, olha aqui, ó. Tá aparecendo já? Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo. Esse vídeo aqui, ó, que você fez há 3 dias, tem Sim, 1.000 visualizações. Foi de segunda-feira. 1.000 visualizações. Eu vou te contar, Sidney. Ah. Entrei, o meu consultório, a clínica fica num prédio comercial. Entrei no térreo, a menininha do térreo ali, ela falou assim, oi, doutora, achei super massa o seu vídeo. Eu olhei para ela e falei assim, aquele da cirurgia, nossa, muito legal aquilo. Falei, que bom. Pensei, nossa, essa menina me segue, olha que coisa. Olha que coisa. Me espantei. Então, e por que eu tô falando isso? Porque, Ana, isso aqui você ajudou uma pessoa, né, de carne e osso, que é a que está sendo filmada aqui, você mudou a vida dela, porque você está devolvendo a visão. Sim. Mas quando você compartilha esse conteúdo, você está dando a chance de ajudar. Por exemplo, 1.000 pessoas já viram isso aqui. Então, assim, é uma coisa tão poderosa que pode ajudar. Não é que você vai salvar 1.000 pessoas, mas dessas 1.000, se uma, né, puder ser beneficiada, olha que massa. Por isso que eu estou falando, você faz parte da solução agora.
Né? Você faz parte tem dois tipos de médicos, né? Tem dois tipos de profissionais, não só médicos, mas o que a gente fala para médico aqui. Tem um profissional que faz parte do problema, que vive reclamando. Ô céus, ô vida, ô sorte, ô azar, o plano de saúde, o governo, não sei o quê. Isso é um tipo. O outro tipo beleza. Independente, apesar do governo, apesar da crise, apesar disso, apesar daquilo, o que eu posso fazer? O que está dentro do meu controle para que eu possa fazer desse mundo um lugar melhor? Não para salvar o mundo, mas para contribuir para fazer disso um lugar melhor. Fazer marketing, fazer conteúdos de valor, como a Ana está fazendo aqui, faz com que você se torne parte da solução. E a consequência natural disso vai ser o quê? Você criar autoridade, as pessoas seguirem, e daqui a pouco seu consultório está cheio, né? E você está fazendo a medicina que você sempre sonhou. Como consequência. Então, vou até deixar aqui para o pessoal pensar que você não é atriz, tá? Tá aqui, doutora Ana Paula Carneiro, o CRM, o RQE dela, tá? Se você, por exemplo, está precisando de uma dentro dos padrões. Oi? Tudo dentro dos padrões que o CRM manda, né? A gente tem que fazer o ético. Tudo bonitinho aqui, tudo dentro do padrão. E se você, inclusive, é colega médico, está precisando aí de uma blefaro, de uma catarata, né, de uma cirurgia refrativa, já fica a dica aí, entendeu? Fica a dica. Querida, obrigado de novo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Foi um prazer para mim te conhecer um pouco mais, né? Eu utilizo também... Aqui é sempre o ganha-ganha, né? Então, está ganhando a gente, porque você está trazendo um depoimento aqui íntegro, né, verdadeiro. Ganha os colegas que estão se inspirando com a sua história, estão aprendendo, tá? E ganha você também, porque, querendo ou não, a gente dá uma visibilidade aqui para você, a gente, né? Sim, com certeza. E eu ganho também, a gente ganha. Eu ganho pessoalmente porque eu conheço melhor cada um de vocês. E obrigada. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelos seus resultados. E um aninho só, né? Imagina daqui a 5 anos. Pois é, vamos continuar. Tem muito para fazer ainda. Obrigada pela oportunidade. Vamos continuar juntos, Sidney, porque o caminho não é fácil, mas a gente junto, né? A gente chega longe. Junto dos que pensam junto, igual a você, né? Uma coisa assim que a gente fala, né? Então. Esse negócio do carvão aí. Se o carvão fora da fogueira apaga. Carvão dentro da fogueira, ele está sempre ali tinindo de quente. Que bom de verdade que você está com a gente aí. Com certeza é um dos carvões aí que está tinindo de quente, que, repito de novo, faz parte da solução agora. Você serve de inspiração, tá, para tantos colegas.